Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e neste canal sou também o seu professor. E hoje nós vamos estudar as fases do desenvolvimento, segundo a psicanálise de Sigmund Freud. Fases de desenvolvimento são etapas evolutivas na formação da personalidade do indivíduo, não necessariamente linear, mas se transformando e interagindo entre si em direção à maturidade. Ou seja, Freud definiu algumas etapas que precisam ser encaradas, bem resolvidas, bem sucedidas, para que o ser humano, o indivíduo, amadureça. E nessas etapas ele colocou uma média de idade, mas é importante lembrar que não necessariamente ocorre de maneira linear. São conflitos não necessariamente resolvidos um atrás do outro, de forma sequencial. Cada uma dessas fases está associada a mudanças psicossexuais específicas e ao desenvolvimento da personalidade. Em cada etapa, órgãos produtores de libido são considerados zonas erógenas predominantes, onde a energia psíquica, ou seja, a libido, fica fixada. A não resolução ou a gratificação inadequada de conflitos durante estes estágios podem levar a fixações em áreas específicas e possivelmente a traços de personalidade ou comportamentos característicos na vida adulta. A fixação forma-se a partir de uma exagerada gratificação ou frustração de uma determinada zona erógena, que são os órgãos produtores da libido. Já vamos falar sobre cada um deles. Diante de angústias insuportáveis, um indivíduo pode regredir para um tempo e espaço que lhe foi protetor e gratificante. Essa regressão geralmente ocorre para um ponto onde houve fixação, que pode ser anal, oral, fálica, já nós vamos falar sobre isso. Se foi uma excessiva frustração, a determinante do ponto de fixação, a regressão dá-se muitas vezes como uma tentativa de resgatar alguns buracos negros existenciais, ou seja, reviver as angústias que vivenciou nesta etapa, nesta fase de evolução, nesta fase de desenvolvimento. É importante salientar que, independente da fase em que o indivíduo esteja, do estágio de desenvolvimento que o indivíduo esteja, todos os afetos primitivos sofrem sucessivas transformações psíquicas, que ficam representadas no inconsciente, constituindo os pontos de fixação. Tendo este plano de fundo em mente, entenda o seguinte: a resolução de conflitos de cada fase é um componente fundamental para um desenvolvimento saudável. Segundo a teoria psicossexual de desenvolvimento de Sigmund Freud, é preciso solucionar, resolver conflitos que estão presentes em cada fase de desenvolvimento. E isso é crucial para o progresso e a maturidade emocional e psicológica. A não resolução de tais conflitos pode levar a fixações e a problemas emocionais posteriores. Em palavras mais simples, seria uma pessoa crescida fisicamente, entretanto não maturada psicologicamente, que o senso comum costuma chamar de uma pessoa infantil. E então nós temos a primeira fase chamada de fase oral, que ocorre em média do nascimento aos 18 meses, 1 ano e meio. Esta fase é caracterizada pela ênfase nas experiências orais da criança, como amamentação, chupar, a sucção, morder e explorar, experimentar o mundo através da boca. A boca é um local onde se concentra a maior libido do indivíduo nesta fase, por isso chama-se fase oral. E é através da boca que a criança tem a ênfase das suas experiências. No tópico abaixo, a energia psicossexual está concentrada na boca, sendo a principal fonte de prazer e satisfação. A amamentação, por exemplo, desempenha um papel crucial, fornecendo alimento e satisfação psicossexual, prazer e gratificação. Uma outra questão que acontece também é através da boca, da amamentação, a criança sentir não somente o prazer e a gratificação, mas também a emoção, o amor materno. Nessa fase, o ego desenvolve a parte da personalidade que lida com a realidade.
É o momento em que a criança começa a aprender a equilibrar suas necessidades com as demandas do mundo externo. A forma como os pais respondem às necessidades orais da criança desempenha papel fundamental na formação da confiança dela. Se suas necessidades são atendidas de forma consistente, ela desenvolve uma sensação de confiança básica no mundo. Porque, afinal, o mundo está correspondendo às suas necessidades de afeto, de gratificação e de prazer envolvendo a alimentação. A informação que se passa é que ele pode encontrar no ambiente satisfação, gratificação, uma correspondência às suas necessidades. Conflitos nessa fase podem ocorrer se as necessidades orais da criança não forem atendidas adequadamente ou se houver desmame precoce. Esses conflitos podem resultar em fixações, que podem se manifestar na vida adulta como comportamentos relacionados à boca, como fumar, comer em excesso, chupar o dedo ou a busca constante do prazer oral. E é importante lembrar que essa também é a fase em que a criança começa a construir uma confiança na realidade. Ou seja, se ela não conseguir construir essa confiança na realidade, ela vai entender que a realidade, o ambiente externo, está tentando sabotá-la, porque foi sabotada quando ela tinha as suas necessidades orais. A partir da não satisfação disso, pode haver uma certa desconexão com a realidade, uma certa distorção da realidade. Olha como a coisa pode ser profunda. A segunda fase é a fase anal, que corresponde dos 18 meses aos 3 anos de idade. As crianças aprendem nesta fase a controlar os esfíncteres, o que inclui o controle de urinar e de defecar. É o período de busca de satisfação no controle das funções corporais que geram gratificação e conflito. Os pais devem ajudar a criança na transição de usar fraldas para usar o banheiro. A eliminação adequada, bem-sucedida, está ligada ao alívio de tensão. Então, lá na fase oral, o conflito que a criança tem que resolver está ligado à amamentação. Só que esse conflito pelo qual ele tem que passar não depende tanto dele. Depende bastante da resposta do ambiente, ou seja, depende bastante da mãe. Nesta fase anal, ele começa a ter um pouco mais de autonomia. E é, portanto, uma fase muito importante. Nesse caso, os pais agem como ajudadores, como auxiliadores da criança na transição do uso de fraldas para o uso de banheiro. Percebe que é um passo a mais na maturidade, um conflito a mais para ser resolvido, um sofrimento a mais para ser vivido. A tensão agora não é somente a fome, mas uma necessidade de aliviar as suas necessidades fisiológicas de uma maneira adequada, de uma maneira conectada à realidade. A criança experimenta gratificação no alívio das necessidades e nos elogios dos pais por usar o banheiro com sucesso, ao mesmo tempo em que as demandas para treinamento de utilizar o banheiro podem gerar ansiedade e conflitos se a criança se sentir pressionada. Olha só a resolução de conflito aí. A criança tem que parar de usar a fralda, pois a fralda não exige que ela tenha controle sobre o seu próprio corpo, sobre as suas funções corporais. Então ela tem que fazer um treinamento sucessivo para utilizar o banheiro. E isso requer que ela comece a ter controle sobre o seu próprio corpo. É uma situação que exige autocontrole, é uma situação que exige que ele seja menos dependente dos cuidadores, dos pais. Entretanto, diante das dificuldades desta nova tarefa, desta nova missão, pode surgir sentimentos de ansiedade, pois existe dentro da criança uma necessidade de gratificação afetiva com os pais. A criança não quer no seu íntimo decepcionar os pais. Pelo contrário, ela precisa da afirmação dos pais para sentir que tem valor. Portanto, ela busca essa gratificação intensamente. Por isso, é muito importante que os pais tomem cuidado com a pressão que gera na criança. É preciso aprender a respeitar o tempo de reação e de aprendizado e de maturação dela. Entretanto, tornando claro que existe um objetivo, que existe
um conflito a ser resolvido. A fase anal é um período importante para o desenvolvimento do ego e da autonomia, fundamental para o desenvolvimento da independência e da autoconfiança, a confiança em si mesmo. Afinal, ele começa a desenvolver a sua autonomia, a sua independência, o controle sobre si mesmo. Conflitos não resolvidos nessa fase, bem como pressões excessivas ou punições severas quanto ao treinamento do uso de banheiro, podem gerar uma fixação anal, uma fixação nessa fase, que pode se manifestar na vida adulta como comportamentos obsessivos, perfeccionismo, teimosia ou foco excessivo na ordem e no controle. Não quer dizer que vai ser exatamente assim, mas é mais ou menos neste caminho. São exemplos, são possibilidades. E então nós temos a terceira fase, a fase fálica. Esta fase é um momento crucial no desenvolvimento da identidade de gênero e da compreensão da sexualidade, caracterizada por um foco crescente na genitália e no desenvolvimento da sexualidade infantil. Essa fase é marcada pelo complexo de Édipo, que envolve a paixão da criança pelo genitor do sexo oposto e sentimentos de rivalidade ou hostilidade em relação ao genitor do mesmo sexo. A resolução bem-sucedida do complexo de Édipo envolve a identificação da criança com o genitor do mesmo sexo e o desenvolvimento de normas e papéis de gênero. Isso leva à formação da identidade de gênero e da do superego. Então vamos lá, deixa eu esclarecer isso aqui. Nessa fase, dos 3 aos 6 anos, começa-se a desenvolver a fase fálica, que tem como conflito o complexo de Édipo. A criança precisa vivenciar, resolver e identificar os gêneros nos seus pais. Então, o que é uma resolução do complexo de Édipo bem-sucedida? A resolução do complexo de Édipo bem-sucedida, segundo Freud, é o filho se apaixonar pela mãe, ser frustrado ao perceber que não pode ter a mãe, pois a mãe pertence ao pai, e então ele sentir ódio do pai, no caso quando é menino, né? Mas ao perceber que para receber o amor igual ao da mãe, ele precisa se tornar igual ao pai, ele começa então a gerar uma identificação, a criar uma possibilidade, a ver o pai como modelo, pois ele anseia no seu íntimo um amor igual ao que ele recebe. E aí ele forma na sua mente a identidade de gênero, tendo seu pai como modelo do que é ser homem e sua mãe como modelo do que é ser mulher. E acreditando piamente que para conseguir um amor como o que o seu pai recebe de sua mãe, ele precisa ser igual ao seu pai. E precisa tratar a mulher igual vê o seu pai tratando-a. E acontece o mesmo com as meninas, só que mudando aí os sexos. Acontece o mesmo com o sexo oposto, ok? O superego internaliza regras e normas sociais e influencia o comportamento moral da criança. Nesta fase aqui, o superego da criança está sendo montado no seguinte sentido. O universo feminino e o universo masculino está sendo construído na minha cabeça de acordo com a interação que eu vejo entre os meus pais. Então, eu posso tratar as mulheres da mesma forma que eu vejo o meu pai tratar a minha mãe. E eu posso tratar os homens da mesma forma que eu vejo a minha mãe tratar o meu pai. Eles passam a ser um modelo de tratativa, de respeito um para com o outro. É por isso que a gente sempre fala, quando tem crianças tendo problemas de comportamento, não basta a gente analisar somente a criança, a gente precisa analisar o contexto em que ela vive. A gente precisa analisar a estrutura familiar. Ainda nesta fase, para meninos, há preocupação com a castração simbólica pelo pai, que gera ansiedade. Quer dizer, você não pode desejar a minha mulher do jeito que você está desejando. Então a criança fica com medo de uma espécie de retaliação. Já para as meninas, há uma sensação de inferioridade devido à falta de um pênis. A este processo dá-se o nome de complexo de castração, como se tivesse roubado dela uma espécie de poder, porque ela descobre que não tem pênis. Nessa fase, é comum haver curiosidade sexual e exploração fantasiosa através de brincadeiras, como brincar de médico,
ou a exploração dos seus próprios corpos. É uma fase de muita curiosidade. Todo mundo conhece a história de crianças que já beijaram na boca. Todo mundo conhece a história de crianças que tiravam a roupa, que brincavam de médico e tudo mais. Eu sei que na sociedade, de forma geral, as pessoas se assustam com isso, mas sempre acontece. As crianças estão numa fase de curiosidade e também de inocência. Essas formas, essas curiosidades sexuais, elas não são na intenção de praticar o ato. E é uma fase que é muito importante afastar as crianças de prováveis, de possíveis adultos pervertidos. É importante evitar a sexualização adulta ao universo infantil. As crianças precisam descobrir na exploração natural, que geralmente é na interação com outras crianças e por meio de brincadeiras. Não é dançando funk, não é assistindo Netflix e essas séries ridiculamente sexualizadas, não é com um adulto pegando nas genitálias, não é desta forma. Depois nós temos a fase de latência, que vai dos 6 anos de idade em média até a puberdade, até a adolescência. A energia sexual, a libido, nesta fase é redirecionada. O foco e as atividades sexuais explícitas que acontecia na fase fálica diminuem, tornam-se latentes, por isso é a fase de latência. A energia passa a ser direcionada para atividades não sexuais, como socialização, formação de amizade, escola e aprendizado, desenvolvimento de habilidades e por aí vai. Ou seja, a energia está focada em processos intelectuais. É o momento de colocar para jogar bola, de colocar em cursos, é o momento de fazer a criança interagir, sabe, desenvolver suas habilidades. Porque a energia está toda direcionada para isso, ela sente prazer em fazer essas coisas. A resolução bem-sucedida dos conflitos dessa fase é crucial para a formação de uma personalidade saudável e para o desenvolvimento de uma compreensão apropriada da sexualidade na puberdade e na vida adulta. Uma coisa muito importante, se ela vivenciou bem as fases anteriores, a fase oral, a fase anal e a fase fálica, ela vai conseguir se situar bem para viver a fase de latência, porque nessa fase de latência ela vai estar lidando com a realidade. Se ela entendeu lá na fase oral que a realidade pode sim corresponder às suas necessidades, ela pode depositar uma confiança, porque a mãe dela amamentou ela toda vez que ela tinha necessidade lá na infância, se ela desenvolveu o autocontrole do seu corpo, e se na fase fálica ela entendeu como deve agir, como tratar homens e mulheres, na fase de latência essa criança vai ter muito mais facilidade para desenvolver outras funções, porque ela consegue, ela sabe se situar no mundo. Ela não fica insegura, ela não fica confusa, ela não fica perdida. Ela foi bem preparada, pois resolveu em cada fase de desenvolvimento os conflitos de forma adequada, com o auxílio dos pais. E por fim, nós temos a fase genital, que é da puberdade, ou seja, da adolescência até a fase adulta. Nessa fase, ocorre um reavivamento da energia sexual, ou seja, ela sai do estágio de latência e é uma fase marcada pela busca de satisfação sexual madura e pela capacidade de formar relações íntimas, profundas e amorosas. A libido passa a ser direcionada a relações sexuais, assumindo uma forma mais madura e orientada a relacionamentos amorosos. A sexualidade é integrada de maneira saudável nessas relações sexuais que o adolescente, até a sua fase adulta, passa a buscar. Então, os namoros e os relacionamentos amorosos, as paixões, todo investimento de energia voltado ao outro é uma forma também de afirmar a sua personalidade, de desenvolver-se como ser humano. O equilíbrio entre o id, que representa os impulsos e desejos, o ego,
que representa a realidade e o equilíbrio, e o superego, que internaliza as regras morais, é crucial para a formação de relações íntimas e amorosas bem-sucedidas. Então, veja bem, as relações íntimas e amorosas bem-sucedidas dependem da construção bem feita do id, do ego e do superego, que são construídas nas fases anteriores à fase genital. Então, veja bem, se o indivíduo chega a esta fase genital, onde ele vai buscar relacionamentos íntimos para integrar a sua sexualidade nessa relação, se ele não vivenciou nos períodos anteriores, nas fases anteriores, conflitos bem-sucedidos, ele vai ter e vai expressar, inclusive nessas relações, regressões, projeções, tentativas de vivenciar conflitos não resolvidos e de vivenciar as angústias que sentiu naquela fase. E eu vou parar por aqui porque senão isso aqui pode gerar muitas discussões e o vídeo ficar muito longo, e não é o objetivo. Às vezes você pode estar perguntando assim: mas tem como resolver conflitos tardiamente, na fase adulta, por exemplo? Tem sim. É preciso fazer terapia, gerar autoconsciência, gerar conscientização e fazer um trabalho para se livrar desse sentimento de angústia que gerou uma fixação, que faz ele sempre voltar para esse ponto de fixação. É um trabalho intenso, difícil, longo, que precisa de um psicanalista. Mas tem como. Meus queridos e minhas queridas, este é o resumo das fases de desenvolvimento psicossexual, segundo Sigmund Freud. Se você tiver interesse em baixar todos os slides da playlist de psicanálise, basta você clicar no link da descrição. Por um preço bem acessível, você pode baixá-los em PDF na Hotmart. Vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.